que eu trago para vós, meus amados, é uma mensagem muito séria, muito eficaz para os nossos dias, porque o que estarei partilhando convosco não será algo muito longo, mas muito curto, e espero que esta mensagem possa ser oportuna para ti, porque nós estamos a viver os últimos momentos da história desta terra, e à medida em que nós, irmãos, vamos nos aproximando da reta final da história deste mundo, Satanás está redobrando seus esforços para poder enganar o povo de Deus, para poder solapar a fé do povo de Deus nesses últimos dias, para que muitos desistam da fé, para que muitos se percam, tá? E ao se perderem, perdem a salvação. Por isso, os dois textos da Bíblia que eu estarei lendo e partilhando com os irmãos são textos já conhecidos. E eu estarei lendo apenas um único texto do estudo de profecia. E trazer isso para a sua devida aplicação para os nossos dias. E vermos com os nossos próprios olhos e ouvirmos com os nossos próprios ouvidos como isto está acontecendo em nossos dias, amados irmãos. Especialmente no seio do povo de Deus. A obra do inimigo das almas. A obra do inimigo das almas, repito, é solapar a fé do povo de Deus. Satanás odeia um povo, e este povo é o remanescente de Deus, a menina dos olhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a obra de Satanás, meus irmãos, nesses últimos dias. Precisamos estar atentos, vigiando em oração, para que nenhum de nós seja uma presa de Satanás. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 29, versos 18. Provérbios capítulo 29, versículos 18 vai dizer assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que está a dizer a palavra de Deus com isso? Bom, vemos aqui em Provérbios que não havendo profecia, ou seja, irmãos, tal como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, não desprezeis as profecias, estudai tudo e retende o que é bom. É o mesmo que está a dizer aqui Salomão em Provérbios. Não existindo profecia no seio do povo de Deus, se o povo de Deus menosprezar, ignorar, rejeitar as profecias, a consequência, o resultado é perecimento, é morte. O povo de Deus se corrompe, o povo de Deus estraga, o povo de Deus morre espiritualmente quando a profecia é rejeitada, é menosprezada, queridos irmãos. O que vemos ou que constatamos em ministérios que rejeitam as profecias, na instituição adventista do sétimo dia, infelizmente muitos dos nossos irmãos, falamos isso com uma dor no coração, que rejeitam, manifestam nas obras um grande desprezo para com as profecias. Infelizmente, vê-se uma grande mornidão, começando dos líderes e refletindo-se no povo, tal como aconteceu com os guias judaicos, amados irmãos. Os guias judaicos, por rejeitarem as profecias
Jesus veio, viveu com ele, pregou, o rejeitaram até que o mataram. E hoje, queridos irmãos, o povo de Deus só está no estado em que está por rejeitar as profecias. Não eu, mas a palavra de Deus que está a declarar para nós nesta tarde, nesta manhã, que rejeitando profecias, demonstrando um desprezo para com as profecias, o povo perece, o povo corrompe-se, infelizmente. Mas que profecia é esta então que o irmão está a dizer para nós? De que profecia é que está a fazer menção o texto? Abra comigo. Apocalipse capítulo 12, versos 17. Quando nós lemos Apocalipse 12, versos 17, tá? João no Apocalipse vai ser ainda mais claro quanto a este assunto, meus queridos irmãos. Olha o que diz o verso 17 de Apocalipse 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Dragão em profecia representa Satanás, diabo, o inimigo das almas, o inimigo do povo de Deus é o dragão. Mulher em profecia representa a igreja. Remanescente é um resto. Você que fala o remanescente da semente dessa igreja. Então, queridos, a ira de Satanás é contra a igreja. Mas a guerra de Satanás, a peleja de Satanás, a luta de Satanás não é contra a igreja. Satanás não fará guerra contra a igreja. Não é isso que está a dizer o texto. O texto é bem claro em dizer que Satanás fará guerra com o remanescente dessa igreja. E quem é o remanescente? O texto diz que o remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm também o testemunho de Jesus Cristo. Meu amigo, sabes qual é esse testemunho de Jesus Cristo? Vamos, Apocalipse 19, versos 10. Vai dizer qual é esse testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10, vamos ver a definição do que é o testemunho de Jesus que esse povo remanescente tem. Vai dizer assim o texto. 19, versos 10. E eu, João, lancei-me aos pés do anjo para o adorar, mas o anjo disse-me: Olha, João, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o quê? O testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa é a definição do testemunho de Jesus. Meus irmãos, o remanescente de Deus, a menina dos olhos de Deus, não é a instituição adventista do sétimo dia. O remanescente de Deus não é uma grande catedral. O remanescente de Deus é aquele povo que ama a Deus. É o povo que guarda os mandamentos de Deus na sua essência. É o povo que tem o espírito de profecia. É aquilo que o provérbio está dizendo. Não havendo profecia, e o que Paulo ainda vai acrescentar, desprezando as profecias, o povo de Deus corrompe-se. O povo de Deus estraga. E infelizmente é o que está acontecendo, irmãos. Vemos batuques dentro das igrejas, danças, gritos dentro das igrejas, assobios dentro das igrejas.
vemos Jezabéis dentro das igrejas, o mundanismo para dentro das corporações religiosas, o povo já não quer saber nada de profecia. Infelizmente, o povo que lhes foi dado o dom da profecia, o espírito de profecia é rejeitado, é combatido pelos líderes, pelos guias, e o povo acaba seguindo seus guias religiosos. Por isso Jesus dizia em seus dias: são cegos guiados por cegos iguais, todos caem para a cova, queridos irmãos. A cova é a destruição, é a perdição. Voltem para Deus, que é grande em perdoar e tardio em irar-se. Louvado seja Deus por isso. Por isso que a reforma de saúde é muito combatida. Não há reforma na música, não há reforma na observância do sábado. Infelizmente, irmãos, o povo de Deus está a estragar, está a se corromper. Tá? Mas Deus, desde eras atrás, teve sempre o seu povo remanescente. Não importa, por isso é que a palavra remanescente significa resto, aquilo que sobra. Tá, irmãos? Ainda que num grupo de 100, 98 pessoas se afastam, apostatam, ainda que sobrarem só 2 preservando a pureza doutrinária, preservando a perseverança na guarda dos mandamentos de Deus e nos testemunhos de Jesus, esses são o remanescente de Deus. Ainda que for uma única pessoa, essa é a menina dos olhos de Deus. Não importa, queridos irmãos. Deus não está muito interessado com o número. O exemplo disso vemos em Noé e sua família, os únicos que se salvaram quando o dilúvio veio. Por isso, meus irmãos, vamos nos apegar firmemente, mas firmemente, queridos irmãos, porque Satanás está a vir com todo tipo de ataque. Satanás está a vir com todo tipo de estratégia para poder atacar você e eu, só para podermos perder a salvação. Por isso, não se deixe enganar. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Apega-se firmemente à lei de Deus e ao espírito de profecia. Por isso que Isaías vai dizer: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se não há luz, há trevas nesses indivíduos. Agora, eu vou ler uma passagem que está no espírito de profecia, o testemunho de Jesus Cristo, através de sua serva Ellen Golden White. Tá? Nela repousava o espírito de profecia, assim como o texto que nós lemos de Provérbios, né? Salomão, nele repousava o espírito de profecia de Jesus, assim como também João tinha o espírito de profecia, tá? que é o espírito de Cristo, tá? Só para termos uma ideia do que eu estou a dizer, por isso que Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 10 a 11, vai dizer assim, né? Da qual salvação inquiriram, né, os profetas e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, que é Jesus Cristo, Filho do Eterno Pai. Versos 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, percebam, o Espírito de Cristo que estava neles, os profetas, era o Espírito de Cristo que estava em Enoque, era o Espírito de Cristo que estava em Elias, em Moisés, Salomão, David, Isaías, João, Pedro, e assim lá vai, sucessivamente. Era o Espírito de Jesus Cristo que habitava nos patriarcas, nos profetas e nos apóstolos,
é o Espírito de Cristo neles, que indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, queridos irmãos. Por isso é que fala, o anjo dizia para João: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, queridos irmãos. É o Espírito de Cristo que nos dá os dons espirituais. E um dos dons especiais é o dom da profecia. Tá, irmãos? E esse dom repousava sobre Ellen White. Então eu vou ler o que está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211, parágrafo 1. Vai dizer assim o texto: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Vamos ainda parar aqui. É plano de quem? De Satanás, o inimigo das almas, o dragão que quer fazer guerra ou que faz guerra com o remanescente de Deus. Agora faz sentido, irmãos. Faz sentido o que nós lemos em Apocalipse 12, versículos 17. O porquê de Satanás querer guerrear, perseguir o remanescente de Deus, porque eles têm a verdade. Por isso que é propósito, é objetivo, irmão, é o plano do dragão, Satanás, fazer o quê? Enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Satanás é que procura, irmãos, é que procura enfraquecer nossa fé no espírito de profecia. Quando vemos muitos dos nossos líderes, guias religiosos, tá? Falamos especialmente adventistas do sétimo dia, demonstrando uma grande relutância, um grande desprezo para com o espírito de profecia, porque aprendemos que os testemunhos é o espírito de profecia. Esse grande desprezo, essa grande luta contra o espírito de profecia, irmãos, estão a ser conduzidos pelo espírito do diabo. É Satanás que procura enfraquecer nossa fé nos testemunhos. E agora vamos ver, irmãos, que após nós começarmos a duvidar, após nós começarmos a não demonstrar mais fé, a não depositar mais credibilidade nos testemunhos, vem o próximo passo, irmãos. Não para por aí. O passo a seguir, vamos ler nesse parágrafo. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. Ok. Primeiro, Satanás procura o quê? Enfraquecer a nossa fé nos testemunhos. Esse é o primeiro passo. Vamos começar a demonstrar falta de credibilidade nos testemunhos, começar a questionar os testemunhos, começar a colocar ponto de interrogação nos testemunhos, no espírito de profecia de Jesus. O próximo passo é questionar os pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Isso chama-se ceticismo. Ceticismo é pessoas que questionam com espírito de dúvida, credulidade. E isso, irmãos, tem acontecido bastante em nosso meio, em nossos dias. Começamos a questionar pontos como o santuário. Infelizmente, muitos começam a duvidar do santuário, que é, como diz os testemunhos, o centro das nossas crenças. E outros começam
a duvidar, né, de muitos pontos que nós defendemos. Mas o que começa sempre é o santuário. E muitos começam com ele. Depois vem a questão do sábado, outros começam a ver sábado lunar. Outros vêm porque não, já não precisamos mais guardar o sábado, porque Jesus já guardou o sábado por nós. Tá? Começam a trazer erros acima de erros. Né? E aquilo que um dia estavam bem posicionados, bem firmados e alicerçados, agora começa a ser questionado. Isso por quê? Por conta da falta de credibilidade, de enfraquecimento com base nos testemunhos. E irmãos, não para por aí, não para no ceticismo. Depois do ceticismo, o próximo passo, irmãos, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas. Então o próximo passo, irmãos, é isso. Vamos também agora começar a duvidar da própria Bíblia. Vamos também agora começar a questionar as Sagradas Escrituras. É passo por passo, irmãos. Conforme diz em inglês, né? Step by step. Passo por passo, queridos irmãos. Infelizmente. E a seguir, então, a caminhada descendente para a perdição. Tá? Primeiro, enfraquecimento da fé nos testemunhos. Depois, o ceticismo, né? Começar a questionar os pontos vitais da nossa fé. Aquilo que é o nosso posicionamento. Depois, duvidar das Sagradas Escrituras. E o próximo passo, perdição. Perdição, queridos irmãos, infelizmente. Vamos prosseguir. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Olha, irmãos, olha o perigo. Olha o perigo de rejeitar as profecias, de rejeitar o espírito de profecia. Olha o perigo. Irmãos, nós estamos a batalhar com um inimigo astuto, um inimigo severamente astuto. Satanás é muito astuto, meus irmãos. Nós não estamos a lidar com um inimigo burro, não. Nós estamos a lidar com um inimigo inteligente, irmãos. Vê que está a dizer, quando os testemunhos nos quais nós passávamos a acreditar, anteriormente já não passamos a acreditar. Olha, Satanás sabe que quando os testemunhos começam a ser duvidados e rejeitados, né? Porque existem pessoas que, quando abrimos o espírito de profecia para poder clarificar um ponto da Bíblia, a um ponto do qual nós defendemos, a pessoa começa a rejeitar e duvidar porque está aí contra suas ideias, está aí contra suas opiniões. Olha o perigo, irmão. E está dizendo que Satanás sabe que as pessoas enganadas não vão parar por aí, não. Nós já vimos os passos, vai vir o ceticismo, irmãos. Não param por aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta. No final vamos começar a ver. No final essas pessoas vão começar a se manifestar abertamente. Sabe, agora vão começar a dizer, Ellen White foi humana como nós. Sua Bíblia, nós temos que ter sua Bíblia. Espírito de profecia, mas para quê? E as pessoas começam agora a alimentar as heresias, os erros que estão defendendo, infelizmente, já publicamente, seja nas redes sociais, seja pessoalmente. A pessoa agora se manifesta abertamente, já não esconde mais, já não aparenta mais esconder, agora abre mesmo, se abre, irmãos. E depois diz que isso, a mãe que fala, a qual se torna irremediável e termina em destruição, infelizmente. Irmãos, isso é tremendo.
Eu, quando comecei a meditar nesses textos bíblicos e nesse trecho de Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211, parágrafo 2, eu achei muito tremendo. Isso é muito sério, irmãos, porque muitos dos nossos amados aqui em Angola, creio que também lá no Brasil, Moçambique, ou em outros países, para aqueles que nos acompanham, muitos dos nossos, infelizmente essas palavras estão se cumprindo em suas vidas, estão abraçando novos erros, rejeitando os testemunhos, rejeitando os pontos que nós defendemos como adventistas do sétimo dia, agora questionam a própria Bíblia e outros acabam ficando ateus, infelizmente. Outros voltam para o mundo, outros voltam para a vida velha que já levavam, infelizmente. É triste, irmãos, por isso está a dizer que quando as pessoas são lançadas neste caminho da perdição, torna-se irremediável. Algo irremediável, irmãos, que já não tem remédio, já não tem solução. O próximo passo é a destruição. Infelizmente, nós temos muitos dos nossos amados que hoje consideram-se como sendo eles próprios Cristo, como sendo eles próprios agora os profetas, e já não devemos mais acreditar na Bíblia, que essa Bíblia é um lixo, que essa Bíblia é como um jornal, essa Bíblia mijando lá, já não presta. Nós temos que ouvir a palavra do próprio irmão, que agora diz que ele é profeta de Deus, ele é que ouve a voz de Deus. Irmãos que infelizmente hoje defendem que o milênio não será lá no céu, mas será aqui na terra. Irmãos, é muita heresia, muito engano acima de engano. E eu quero terminar este vídeo, esta mensagem, com o que Paulo fala em Coríntios, tá? Segundo aos Coríntios. Quero terminar com essas palavras. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versos 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, amados irmãos, faça um exame de ti mesmo. Se permaneces na fé ou não. Continue segurando firme a tocha da verdade. Cristo sabe das lutas que nós temos enfrentado e é Ele que vai nos conduzir até o fim. Não desista, meu irmão e minha irmã, continue segurando firme a bandeira de Emanuel, pois no final é a vida eterna que nos aguarda. Não desista, não se deixe levar por nenhum engano. Tá, meu irmão? Não atente para a qualidade do vídeo, tá? Infelizmente não temos equipamentos bons, mas atente para a mensagem que foi transmitida. Apoie o nosso canal, apoie o nosso ministério. Vosso irmão em Cristo, Carvalho Francisco. Deus abençoe o vosso sábado. Até uma próxima.